Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação, né? Hoje, Jesus vem nos mostrar, né, que nós, mulheres, a palavra, ela vem falar das mulheres, né? Que nós, mulheres, não somos diferentes dos seus discípulos que caminhavam com ele, os discípulos que foram escolhidos a dedo. Nós também, ele nesse evangelho, ele nos inclui também, né? Então a gente vai ver agora, né, o que Jesus diz sobre nós, mulheres. Nós, mulheres, em caminhar, em falar da palavra dele, em louvar, em estar ali no púlpito da igreja, pregando a palavra dele, né? E aí a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. Continuamos no livro de Lucas, no capítulo 8. Capítulo 8, no versículo do 1 ao 3. Não é um evangelho pequenininho. E Jesus, as mulheres servem a Jesus. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, eu li aqui esse evangelho pequenininho, somente 3 versículozinhos, né? Por quê? Hoje, Jesus vem falar de nós mulheres, né? É aqui que a gente vê que Jesus incluiu, né, as mulheres na sua evangelização, né? Quem nunca ouviu falar, existe denominações por aí ainda que as mulheres não têm vez nas igrejas para pregar, para cantar, não, é só os homens, né? Porque antigamente as mulheres elas não podiam pregar, elas não podiam falar da palavra de Deus, elas não podiam. A vez era do homem, o homem, né? O varão era que poderia fazer essas coisas. E tem gente que ainda segue esse ritual. Mas Jesus, quando Jesus veio, né, que Deus permitiu a presença de Jesus no nosso meio, seu Filho único, né? Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Então, a gente percebe aqui que as mulheres, Jesus, ele não descartou as mulheres, muito pelo contrário, ele colocou as mulheres ali. O Evangelho, ele fala, né, que Jesus andava pregando a palavra dele juntamente com os seus discípulos, com os seus 12 discípulos. E com eles iam também seguindo essas mulheres. E aí ele cita essa Joana, ele cita Maria, chamada Madalena, que dela foi expulso 7 demônios, né? E essa Joana também, e assim sucessivamente, né? Então, qual a importância do papel da mulher na igreja hoje, né? É a mesma importância que é dado aos discípulos que Jesus escolheu, que eram homens, 12 homens. Também nós podemos nos considerar discípulos de Jesus, não é? Nós podemos. Se chegar alguém diante de você para dizer: vocês não podem pregar,
Quem nunca viu denominação que diz que mulher não pode pregar, mulher não pode estar na igreja pregando, né? Nós podemos sim. Nós podemos porque foi dado a nós. Jesus aqui, ele nos convida a sermos discípulas dele, a andar com ele como essas mulheres aqui. Só depende de nós, né? Só depende de nós a gente dar o nosso sim. A gente se esforçar para entender a palavra de Deus, falar da palavra de Deus aonde quer que a gente vá. Muitas vezes você não tem aquela autonomia de chegar diante de uma multidão de gente, abrir a palavra de Deus e falar, né? Mas você pode falar do seu testemunho de vida, da sua mudança de vida. O que Jesus fez na minha vida? Jesus fez isso, Jesus fez isso. Né? Eu me converti, hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu sou uma pessoa. Então, tudo que você abrir a boca para falar das maravilhas de Deus a alguém, você já é um pregador. Você já está pregando. Você não precisa de teologia, você não precisa de nada. Você só precisa do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus na sua mão para que você vá longe, né? Para que você faça a vontade de Deus, porque Deus, Jesus, ele nos colocou, né, ao nível dos discípulos. Ele não nos diminuiu, como a sociedade da época fazia. Diminuía as mulheres em todos os sentidos. Jesus não. Jesus, ele nos elevou ao mesmo nível dos seus discípulos, né? E a palavra diz que umas vieram porque foram curadas, outras servia a Jesus com os seus bens, ou seja, sustentava ali Jesus e seus discípulos na caminhada com dinheiro, com recursos para que eles pudessem caminhar, não passar fome, né? Então, de uma forma ou de outra, essas mulheres começaram a seguir Jesus. E nós? O que é que nós estamos esperando para falarmos da palavra de Deus? Por que é que a gente sente tanta vergonha de falar de Jesus? Não é? Por que é que a gente tem uma trava? Não é? A gente está num ponto de ônibus, um exemplo. Estamos num ponto de ônibus conversando, né? Muitas vezes vem assunto ali que fala de Jesus, que isso. Muitas vezes a gente tem aquela trava de falar. Fica com vergonha, como se as pessoas fossem olhar e dizer, nossa, agora chegou um evangelho. É assim, o povo olha. Chegou uma papa à igreja, já vai falar da palavra de Deus. Não, a gente não deve se envergonhar. A palavra de Deus diz, se você se envergonhar da minha palavra, se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de vocês no dia final, né? E a gente não quer que Jesus, ele se envergonhe de nós quando a gente estiver diante dele, né? Muito pelo contrário, a gente quer que ele se orgulhe de nós. Então a gente tem que parar, nós mulheres temos que parar com esse medo de falar de Jesus. Esse medo de cantar, de louvar para Jesus. Muitas vezes você tem um dom, aquele dom está preso dentro de você, mas você tem vergonha, né? Como é que eu vou fazer isso na igreja? Né? O que é que meu marido vai pensar? Né? Que eu virei uma papa igreja, uma barata de igreja. Né? O que é que meus filhos vão pensar? Porque meus filhos são pessoas muito modernas, né? Vive aí no mundo tal. Então, eu não vou fazer, né? Eu não vou colocar para fora tudo isso que eu tenho aqui dentro. Eu não vou porque, assim, eu tenho vergonha, né? Nós precisamos deixar a vergonha de lado. Deixar a vergonha de lado e fazer o que o nosso coração pede, né? Jesus, ele nos convida, né, a sairmos como ele e os discípulos saíam, né, para converter as pessoas, para falar da palavra dele, do amor dele, né, para ler a palavra de Deus, explicar para as pessoas o que significa. Ó, fulano,
Jesus não quer que tu ande desse jeito, Jesus não quer que tu faça isso. Por quê? Vai lá na palavra, abre e explica. Dependente de qualquer coisa, vai lá, em cima daquele problema daquela pessoa. Vai lá, fala um pouquinho da palavra. Ah, mas eu não sei. Procure entender a palavra de Deus para que você possa passar para as pessoas. Para que você também possa se defender quando chegar aquelas pessoas falando mal da palavra de Deus para você, né? Quando chega aquelas pessoas que quer contorcer a palavra de Deus em dizer que somos adoradores de imagem, a dizer que a gente que não existe purgatório, que não existe isso, que não existe aquilo. Você precisa entender a palavra de Deus para que você tenha a resposta e você vá diretamente na leitura onde a palavra de Deus fala sobre esse assunto e você possa mostrar a essa pessoa. Muitas vezes, quando a gente é leigo, a gente abre a porta da nossa casa para pessoas que vêm, né, pregar, muitas vezes vêm falar. A gente fica escutando, fica calado, porque a gente não entende. Então a gente vai absorvendo tudo que as pessoas trazem para a gente, né? A gente vai absorvendo. Chega um na tua porta, tu é católico, chega um de outra denominação, aí manda tu jogar aquela imagem que está ali fora, muitas vezes você é leigo, você vai e joga, né? Porque você diz, realmente fulano tá certo, né? Não, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente vê, a gente sabe onde está a verdade, né? Então hoje a gente precisa entender que nós estamos incluídos sim. Se alguém chegar e dizer assim, você não pode pregar, se você chegar na porta de uma denominação dessa, dizer você não pode pregar porque você é mulher. Abra essa passagem e saiba explicar que Jesus não nos excluiu, né? Não nos excluiu. Ele, muito pelo contrário, ele acrescentou as mulheres. As mulheres, a palavra diz que elas caminhavam junto, né? Elas passaram a caminhar com Jesus, passaram a pregar a palavra dele, né? E foram pessoas que foram curadas, né? Quantas, hoje é um dia da gente agradecer, quantas pessoas a gente tem no mundo pregando a palavra de Deus, falando, sendo pastora, sendo presbítera, sendo, entendeu? E pessoas que explicam com uma paciência, né? A mulher, ela tem a paciência. Então, tem aquela explicação ali aberta que você consegue entender direitinho, né? A gente tem que agradecer a essas mulheres que deram o seu sim para a palavra de Deus. Essas mulheres que falam, que não têm vergonha de falar onde quer que seja, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam diante de você, que te deixa sem chão, né? Se deixa sem chão. Você olha, você diz assim, não, eu não vou falar de Jesus aqui, porque aqui na minha frente tem um pregador de muito tempo. Ali tem uma pessoa que tem o estudo, tem a faculdade de teologia. Se eu for falar aqui, eu vou passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Então eu me calo, eu me retraio. Não podemos. Não podemos, diante de qualquer pessoa estudada, de qualquer pessoa, né, que tenha suas faculdades de teologia, né? Não é sobre a faculdade, é sobre a sua inteligência espiritual. E só quem nos dá essa experiência espiritual é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente segue pessoas, teólogos tal, que fala com o estudo, fala aquilo que estudou, que outras pessoas ensinaram, né? E o Espírito Santo não. Quando você clama ao Espírito Santo de joelho, pedindo ali o discernimento da palavra para que você entenda, o único professor que está te mandando, né, o aprendizado daquela matéria é Jesus Cristo. Não tem professor na face da terra, né, que chegue aos pés
de Jesus Cristo. E a gente tem esse professor, né? A gente tem. E o professor é Jesus Cristo e vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos inspira a entendermos tudo isso aqui. É o Espírito Santo que nos inspira a deixar a vergonha de lado e falar de Jesus, né? Tudo é o Espírito Santo, porque o nosso humano, né? Ele tá para atrapalhar a nossa vida. Ele tá para atrapalhar. Então, junta a vontade do humano, a vergonha do humano, com as patinhas do inimigo também, para que você não fale de Jesus, para que você não conte seu testemunho, para que você não diga que Jesus fez e aconteceu na tua vida, né? Porque ele tá ali, sempre ali. Tu vai falar o que de Jesus? Não vai falar isso aqui não. Tu vai falar outra coisa, mas isso aqui tu não vai falar. Então, tudo isso são coisas negativas que vêm para que a gente não tenha coragem de sair falando de Jesus, que não tenha coragem de chegar na casa de alguém e ali tem uma pessoa enferma. Você sente no coração muitas vezes o desejo de ir lá fazer uma oração e você não vai. Eu não vou porque tem muita gente aqui me olhando, né? Eu não vou. Isso não é coisa do Espírito Santo, isso é coisa do inimigo, né? Eu não vou. Eu não vou porque quem está ali é o pastor e eu não vou. Eu me sinto diminuída diante do pastor. Eu me sinto diminuída diante de um padre. Eu me sinto diminuída diante de um pregador que tem uma teologia, um estudo de teologia. De forma nenhuma. Se você sabe aonde você está pondo o seu joelho, diante de quem você está clamando o Espírito Santo, você não tem que ter medo de nada, nem vergonha de nada, né? Nem vergonha de nada, independente do que o fulano vai pensar. Não é sobre o que o fulano está pensando de você. É sobre o que Jesus está pensando de você. É sobre o que Jesus está agradecido, feliz, né? Por você estar ali, falando dele de uma forma como se você tivesse o maior estudo do mundo. E você não tem. Você não tem. Então ele sabe que ali mora o Espírito Santo dele. Ali mora o Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso que a palavra de Deus vem falar hoje. Vem falar para as mulheres, para nós mulheres, que muitas vezes temos vergonha de falar de Jesus, né? Temos vergonha de dizer que Jesus nos curou, que Jesus fez esse milagre, que Jesus fez isso, fez aquilo, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de dar o nosso testemunho na nossa, né, denominação ali. A gente tem vergonha, não vou para ali, vou nada, vou não, tem muita gente, eu posso errar, eu posso ter um português assim que eles vão me ignorar. O pastor tá ali do lado me olhando, será que eu tô falando certo? Será que eu não tô falando certo? Então, um turbilhão de coisas que passa na nossa cabeça, né? Mas tudo isso quando a gente vai com o nosso humano. Quando a gente vai revestido com o Espírito Santo, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém que nos deixe amedrontados com medo. Porque a gente sabe do que a gente vai falar, né? A gente sabe porque a gente sabe a quem a gente se revestiu antes de estar ali presente. Então nunca deixe de evangelizar, nunca deixe de ir atrás do mesmo jeito que Jesus levou os discípulos, escolheu a dedo. Ele nos incluiu também aos 12, né? E aqui está algumas mulheres, né, como exemplo, somente para dar o exemplo, porque essas mulheres representam todas nós do mundo inteiro, né? Somente para deixar bem claro que nós não somos afastados dos discípulos, nós podemos sim, né? Nós podemos sim. Aqui alguém pode pensar, mas como eu já ouvi falar, tem mulheres que querem ser mais do que o pastor dentro da igreja. Tem mulheres que querem ser mais do que o padre dentro da igreja. Muitas vezes, não é nem porque quer tomar ali o lugar. Ninguém quer tomar o lugar de ninguém. A gente sabe que o lugar do padre é do padre, o lugar do pastor protestante é o lugar do pastor, né? Mas não.
Muitas vezes você é mais iluminado do que aquelas criaturas que estão ali, que muitas vezes fala com o ego, muitas vezes fala, né, com o ser humano, né? Então, muitas vezes não é nem tão aplaudido quanto uma pessoa leiga, uma pessoa que não estudou, uma pessoa que não tem nada, que chega ali simplesmente e fala de Jesus divinamente. Convence as pessoas de que esse Deus vivo, ele existe. Mas é o Espírito Santo que está ali. Quando a gente anda com o Espírito Santo, tudo dá certo na nossa vida. Tudo dá certo, né? Não adianta. Não vá pregar, nem louvar, nem falar de Jesus sozinho. Vá com o seu amiguinho inseparável que é o Espírito Santo. Então hoje a palavra de Deus ela veio nos mostrar isso, né? Veio nos mostrar que nós estamos incluída também aos discípulos de Jesus, né? Podemos sim estar lá no púlpito da igreja pregando, podemos sim ser uma pastora, ser uma missionária, não é? Se chegar alguém perto de você dizendo, impedindo você de ir ali à frente, não, a palavra de Deus diz que mulher não pode pregar, né? Isso foi há tempos atrás. Isso foi há tempos atrás, aquele povo parado, né? Aquele povo que via, saía dividindo as coisas. Quando Jesus veio, por permissão de Deus, tudo mudou. Tudo mudou e ele nos incluiu, né? Nessa função de sairmos pregando, falando da palavra dele, né? E alegrando o coração dele com a nossa presença, né? Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.